Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas que Nutrem. Hoje eu trouxe uma mulher que me inspira de diversas formas, mas me inspira pela sua força, pela sua disciplina. E hoje eu trouxe para falar com a gente Yasmin Rayane. Yasmin, por favor, se apresente, diga quem você é, o que você faz e converse um pouco com a gente. Bem, boa tarde, pessoal. Como Beatriz falou, me chamo Yasmin Rayane, certo? Sou natural aqui de Arapiraca e primeiramente gostaria de agradecer pelo convite. Fiquei lisonjeada por ter sido chamada para esse episódio de Mulheres que Inspiram. E que inspiração é você também pra gente. Obrigada. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Sou também, para me apresentar, sou policial civil no estado de Sergipe, sou professora de processo penal, uma eterna estudante, mãe da Meg, que é a minha cachorrinha. E agora tem 2 gatinhos, né? E o outro odeio, né? Porque eu não aguentava, né? E agora sou mãe de um gato louco, o Jurubeba. Ótimo nome, viu? Eu acho que foi o Hugo que deu esse nome. Com certeza. Antes era Ciner. Sendo que aí ficou muito complicado, muito difícil de chamar, e agora é o Jurubeba. E é isso, pessoal. Estamos aqui para bater um longo papo. Um longo papo. E é isso. Yasmin, eu que agradeço por você ter topado esse convite. Como eu disse aqui, eu acho que eu nunca falei isso pra você. A gente é muito próximo, a gente tem uma conexão, mas eu acho que eu nunca cheguei a dizer que você me inspira de muitas formas, como eu falei no início do episódio, de verdade, porque eu lembro que cortando aqui as formalidades, eu lembro que você fez uma live. Eu não lembro o nome da pessoa que fez a live com você, era uma mulher também. Vocês estavam lançando um cronograma de estudos, né? Isso. E aí eu disse, meu Deus. E vocês lá na live, e eu já tinha, né? Eu já conhecia a tua trajetória, a gente já tinha uma certa proximidade. Enfim. Eu já tinha também visto algumas partes de um dia que você foi, não sei se foi antes ou foi depois, mas eu acho que foi próximo, que você foi para o escritório, era até também um dia da mulher, se eu não me engano, Sim. E que você fez uma palestra e tudo lá. E eu disse, meu Deus, essa mulher é incrível. Assim, no sentido, em todos os sentidos, né? Mas assim, naquele momento eu percebi, eu disse, Yasmin tá criando um cronograma para as pessoas se organizarem para estudar. E assim, eu vi o quanto você acreditava no teu projeto, nas tuas falas, assim, durante a live. Então, eu falei, o que eu tô esperando? Porque eu já falei isso aqui em alguns episódios, né? Mas eu me senti, em alguns momentos, muito perdida na minha profissão. Porque eu me formei em 2017 e aí eu caí no mercado de trabalho, né? Como todo mundo que sai da faculdade quer o quê? Ganhar dinheiro primeiro, né? E aí eu fui para uma área que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar, que foi saúde pública, que foi muito bom para mim, eu cresci muito. Mas mesmo assim, eu escutava das pessoas que eu tinha que trabalhar com emagrecimento, que eu tinha, não, isso vende muito, isso é muito bom. Mas todas as vezes que eu saía de casa pro consultório, eu dizia, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Porque não me sentia ali, eu não via o meu propósito ali. E depois que eu tive o Bernardo, eu comecei nessa jornada da introdução alimentar, e foi meu pontapé ali. Bernardo foi meu grande inspirador também. Mas aí quando eu vi você falando aquilo, e eu tinha tantos planos para a minha área, para o que eu queria fazer, eu disse, por que eu estou esperando para começar isso? E algumas vezes a gente conversou e você, oxi, minha filha, olha, faça assim, que é as minhas assim, viu? E as minhas assim, olha, ela já chega com a ideia, vamos, vai fazer, vai sim, não sei o quê. Então você fala, minha amiga, faça assim, ó, assim dá certo, bote esse negócio para frente e não espere não. Então, você me inspira de muitas formas. Eu queria deixar registrado aqui hoje, em vídeo, olha. Dá nem pra dizer que, né, eu não disse. E, assim, eu espero que eu sei da tua trajetória, eu vejo a tua luta e eu sei que você vai chegar ainda muito mais
longe com tudo que você está construindo. O bom é que o podcast nem começou e eu acho que eu vou chorar, né? Porque depois, aqui é assim, porque filha, depois disso tudo, né? Eu trabalho com choro aqui. Quem não vem não se emociona, não vem aqui. Mas para começar, assim, né? Agora, dentro das formalidades, pessoal, dentro do que a gente planejou, né? Mas eu queria que você falasse, assim, né? Quem é você fora da profissão? Quem é a Yasmin fora da delegacia, né? Sem ser a policial civil? Se teve algum momento, né? Já para você já, né? Conectando as coisas. Se teve algum momento que o que você faz, o que você quer fazer, de alguma forma mudou a sua forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo? Conta pra gente. Então, primeiro eu queria dizer que eu nem esperava tudo isso, nem esperava assim que a gente nunca tem noção do que as outras pessoas elas sentem, do que elas realmente acham da gente. E muitas vezes pessoas queridas como você, a gente tem um carinho enorme, mas a gente nunca é de se abrir. É exatamente o que eu estava falando quando eu cheguei, né? A gente às vezes prende as emoções, a gente somatiza essas emoções e acaba que a gente não externaliza o quanto a gente admira outras pessoas. E isso é bem legal, porque acho que precisamos mais disso. Não, nós, como seres humanos, nós precisamos de mais pessoas que incentivem, que acreditem na gente. Porque pra derrubar tem muito, né? Exatamente. Então, assim, a Yasmin, fora da profissão de policial civil, ou Yasmin fora da delegacia, eu vim até pensando nisso no carro. Eu disse, mas rapaz, assim, fazendo a reflexão, quem sou eu? E aí eu cheguei a uma análise que eu sou uma pessoa extremamente sonhadora. E por que eu digo que eu sou sonhadora? Porque eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus planos, mas não só profissionais, como familiares, seja relacionado ao meu relacionamento, que eu desejo mais, a uma simples troca de espelho da minha casa. Então, assim, eu sonho. Mas eu não só sonho, eu sou uma pessoa muito perseverante, muito disciplinada, em que eu gosto de pegar a minha essência e fazer acontecer aquilo que eu acredito. Eu sempre digo assim, que eu sou uma pessoa que ou você vai gostar ou você não vai gostar. É verdade. Porque eu não consigo ser uma pessoa falsa, eu não consigo não ser eu. Eu nasci realmente para ser a minha essência. Então, eu sempre digo assim, que independentemente do que eu venha alcançar, ou então de onde eu estiver inserida socialmente, eu tenho essa essência, que é a essência brincalhona, a essência determinada e principalmente resolutiva, de conseguir não encarar só aqui está o meu problema, mas eu sempre tento buscar uma solução. Então, assim, se eu te falar para você, então é muito bom. Então, a vida linear em que você tem sonhos e você tem objetivos, você tem o seu emprego público, que é o sonho de muita gente, ter a estabilidade, que eu digo para vocês que não é estabilidade. Então, assim, muita gente diz assim, nos olhos de outras pessoas você tem tudo. Enfim, mas é um processo até você conseguir concretizar o que você idealizou para você. Sim. Eu acho que essa questão de aos olhos dos outros é bem... eu me identifico também com isso, porque a gente fica muitas vezes esperando que o outro... Na verdade, a gente age pensando no que o outro espera, né? E aí, acho que você deve ter se visto algumas vezes nessas situações, pela sua trajetória mesmo, de tipo, não, o meu objetivo é esse aqui. Mas para chegar nesse objetivo, são muitas abdicações, são
pratinhos que você deixa cair. E como você disse, seria ótimo se a vida fosse linear. E que você, hoje eu tô aqui e amanhã eu já vou estar ali no final daquela linha. Mas não é assim. A vida é cheia de altos e baixos. E como a gente tava falando antes de começar o pod, numa semana você tá ótima. Se sentindo linda e maravilhosa, o espelho é pouco. Você se olha no espelho, meu Deus, que mulher maravilhosa, né? Na fase folicular. Isso, pronto. A mulher tem esse, né? Além de tudo, esse ponto que os hormônios, a doutora Camila foi bem enfática quando ela disse no episódio passado que a gente é regida por hormônios. Então, numa semana você tá maravilhosa e na outra você despenca, nada presta. Você pode ter a roupa mais linda dentro do seu guarda-roupa, mas nada presta. Isso eu tô fazendo uma analogia, mas eu tô querendo mostrar que na vida também é assim. A gente não é só o que transparece no espelho, na foto. A gente é muito mais que isso. Existem muitas pessoas que estão ali ao nosso redor e que precisam da gente e que às vezes também caem, você tem que segurar. E aí você guarda esses sentimentos, como você falou, você guarda essas emoções porque você não quer que as outras pessoas achem você fraca. Mas eu acho que a nossa maior força, eu vim refletindo sobre isso nos últimos tempos, é mostrar a nossa fraqueza. É mostrar que a gente não pode tudo que a gente acha que a gente pode carregar, né? Exato. E eu acho que esse é um ponto também importante para quem está nessa saga, né, do concurso também. Eu já fui uma pessoa que queria muito ser uma concursada, como dizem, né? Uhum. Mas ao longo do caminho eu acabei encontrando outras coisas para fazer, né? Um outro propósito. Mas eu admiro muito as pessoas que seguem nesse caminho, porque a cada concurso que você faz, às vezes pode ser top. Tipo, meu irmão é concurseiro, a esposa dele, minha comadre, os dois são concurseiros. E eu vejo a luta deles todo dia sentado na cadeira. Gente, eu acho que eu não aguentaria nem 2 horas. Quer dizer, claro que tudo é pelo propósito, pela organização e tudo, mas é muito cansativo. E é uma pressão psicológica, porque você tá ali, mas tem muita coisa que depende de você. Você, por exemplo, além de estudar, você também trabalha. Você também tem um esposo, você tem uma casa, você tem mãe, você tem família. Gente, é muita coisa. É muita coisa para gerenciar. Só um adendozinho. Deixa eu contextualizar um pouco para vocês entenderem, né? Eu já tenho uma trajetória no ramo dos concursos. Sim. Há muito tempo. E aí passei no concurso da Polícia Civil de Sergipe. Sou professora de processo penal. Sim. Mas eu ainda continuo estudando. Certo? Porque eu ainda não cheguei no meu objetivo fim. Sim. Então, é por isso que a Bia, ela tá falando muito da aqui, disciplina, da disciplina, da constância, do concurso. Então, assim, pegando alguns pontos da sua fala, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as pressões externas. Então, vejam só. A gente vive um mundo hoje em que não todas, sim, mas a maioria das pessoas, elas vivem sob o julgamento da aceitação. Uhum. Então, assim, se eu fizer aquilo, o que é que fulano vai pensar de mim? Se eu postar aquilo, essa foto aqui tá boa, essa foto aqui tá ruim. Então, à medida que as redes sociais, elas foram aumentando o seu alcance, as pessoas começaram a perder a sua essência. Sim. E aí, eu acho que o exterior, aquela vida perfeita, aquela vida fácil mostrada no Instagram, ela se tornou parâmetro. Então, hoje o Instagram, digamos assim, que é o mais famoso, ele mostra pra gente que a mulher, ela dá conta de estudar, de trabalhar, de ser fitness, de fazer dieta, de ter o corpão e de ter o relacionamento perfeito e de sair para jantar e de sair com os amigos e tá tudo bem. E isso daí é uma mera mentira. Então, assim, eu acho que para você não ser influenciado muito por circunstâncias externas, e o que são essas circunstâncias externas? Eu
sempre falo que são pessoas que podem se dizer serem seus colegas, mas na realidade não sabem a sua realidade, não sabem o que é melhor para você. Sim. Então, assim, silenciar essas vozes e entender que a rede social é uma parte recortada de uma parte, sei lá se é boa, da vida de alguém. Então, quando você começa a entender isso e começa a entender a sua essência e colocar o seu plano em prática, independentemente do que os outros vão falar. Exemplo. Eu quero ser delegada. Aí vai chegar alguém da tua família e vai dizer assim: mas tu é tão inteligente, por que tu não é juíza? E aí você simplesmente vai ter que dizer para aquela pessoa: não é, realmente, vou pensar. Mas dentro de você tem que estar com a opinião formada. Então, assim, uma vida de objetivos e uma vida disciplinada, focada, ela é regrada de muitos nãos. Não posso fazer isso agora, não posso sair. E não é todo mundo que vai entender a sua abdicação. É como eu te falei. A pessoa que não está andando juntamente com você, ela vai dizer assim: fulano, nada, e não chega. Tá aí a vida passando, tá deixando de viver. Então, assim, as pessoas que não se conhecem, que não têm a sua verdadeira essência, elas simplesmente vão desistir. Sim. Mas desistir por quê? Por conta da influência externa. Em que você está perdendo a vida. Mas, poxa, o que é perder a vida? Tem que ser analisado isso de acordo com cada um. Porque, por exemplo, viver a vida para você pode ser ir à praia, ir a show, sair, beber. Mas viver a vida para mim pode ser somente uma vida tranquila. Então é muito relativo o que cada um tem e o que significa para cada um. Então, assim, o primeiro passo para se conseguir galgar, enveredar em algumas áreas, estou falando isso profissionalmente, mas também pessoalmente. Sim. É você silenciar essas vozes externas. Na vida, para a gente viver em sociedade, a gente precisa muito de pessoas. Ninguém consegue viver isolado. Sendo que tem vários tipos de pessoas que você vai ter que conviver. Nós temos pessoas que serão íntimas, que são aquelas pessoas que você vai compartilhar os seus segredos, as suas angústias, você vai levar. Vai até levar para sua casa. Nós temos pessoas estratégicas, que são aquelas pessoas que você realmente precisa delas. Por exemplo, se você for empreendedor, os seus colaboradores, são pessoas estratégicas na sua vida. E então, assim, a gente tem que aprender a viver com pessoas, mas a saber de quem com quem a gente vai compartilhar os nossos projetos e objetivos e o que é que a gente vai internalizar. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Tipo, essa questão de você conseguir lidar com essas pressões externas. Mais uma vez, isso também não é linear e também não é de uma hora para outra. Eu acredito que é uma construção. Você tem que saber realmente quem anda com você. Eu acho que hoje eu consigo ter essa mente para... Não, isso aqui não me pertence, passa, né? Essa pessoa... não me deu retorno, passa, né? Eu consigo. Mas até que você atinja essa maturidade, vamos dizer assim, leva um tempo, né? Eu acho que você é uma construção também, né? Da pessoa que você é, dos seus objetivos, do que você já passou, do que você já ouviu. Eu já ouvi muito. Por muito tempo eu me questionei também eu chegava na casa da minha avó e a minha avó perguntava: e aí, minha filha, já voltou a trabalhar? Eu, recém-parida, bem dizer, com uma criança que dependia totalmente de mim, sem apoio na época, porque eu não tinha uma pessoa para ficar com o Bernardo, ele não estava na escola, e a minha avó me perguntou se eu tinha voltado a trabalhar. E quem cuida da casa, da criança, sendo que a minha avó foi aquela que criou, claro, minha avó também trabalhava, né? Mas ela criou 3 filhos, trabalhava, mas mesmo assim, vó, a senhora não sabe quanto que né? E por muito tempo, em alguns momentos eu dizia pro John: eu não tô não afim de ir pra casa da minha avó hoje, porque todas as vezes que eu chegava lá, minha avó dizia a mesma coisa. E por muito tempo eu me senti muito magoada com aquilo, sabe? Só que depois eu pensei, gente,
além de ter sido a forma como ela foi meio que criada, né? Porque a minha avó precisava trabalhar, porque além da roça, ela tinha 3 filhos para criar. O meu avô também trabalhava na roça, mas ela trabalhava fora para dar uma coisinha a mais para os filhos dela, para dar um estudo melhor, para dar uma roupa melhor. Então, ela precisou ser forte daquela forma para poder cuidar dos filhos dela. Hoje eu não carrego mais mágoa, assim. Eu comecei a lidar melhor com isso. Quando eu chegava lá, um dia, eu disse, não, vó. Um dia eu estava arretada, eu disse, vó, não vou voltar a trabalhar. Para que eu vou voltar a trabalhar se meu marido pode me sustentar? Então, por muito tempo eu me cobrei, porque hoje eu sou empreendedora e quem empreende muitas vezes é visto como alguém que não tem um trabalho. Gente, como assim você não tem nada fixo todo mês? Você trabalha para você? Isso aí é muito louco, né? Então, por muito tempo eu me cobrei. Eu acho que demanda uma maturidade, um tempo e uma ideia de saber também o contexto das outras pessoas, assim, do que elas... que às vezes a gente está tão magoado que entendemos tudo como uma ofensa, como algo para machucar, mas às vezes nem é, né? Enfim, mesmo assim, eu acredito que a gente precisa se policiar quanto às pessoas que, como você disse, compartilham os sonhos, as ideias, porque existe muita gente com a energia ruim, negativa, que só quer te ver mesmo lá embaixo, né? Na realidade, eu acho também que você tem que começar a aprender a filtrar o que é relevante, o que é relevante para a sua vida. Uma analogia quanto a isso é assim, você começa a namorar, aí você tem 5 anos de namoro. E aí, quando é que vai casar? Aí tu casa. E aí, quando é que vai ter o primeiro filho? Aí tu tem o primeiro. E não vai querer o segundo não, é mulher? Então, assim, as pessoas, elas cobram algo que não necessariamente é o seu sonho, não necessariamente é a sua vontade. Sim. E simplesmente por isso que eu digo que você tem que ter a sua personalidade formada, com maturidade, para você simplesmente receber aquela mensagem e nem filtrar. Porque você tem definido, por exemplo, eu quero sim engravidar, eu quero casar, mas não agora. Sim. E tá tudo bem. E ninguém precisa ser o dono de nada. Nem vai viver a sua vida, exatamente, né? Quem tá vivendo é você. Pois é. Então, agora que a gente já falou sobre toda essa questão, né, já falei muito sobre a forma como você tem de lidar com essas questões externas, com a pressão, né? No seu trabalho você também vive essa pressão constante, né? Mas eu queria saber, como é para você? Yasmin é muito disciplinada, mas como é na realidade, né? Essa Yasmin disciplinada, como é conciliar o trabalho com os estudos, com o marido, com a casa, com a família? Como é isso? Conta um pouquinho. Primeiro tomando um remédiozinho de ansiedade. Quem não tá tomando remédio, né? Ainda não... Então, assim, a pessoa tem que querer e tem que querer muito. Mas vamos lá. Eu tenho vários alunos, certo? Que eu ajudo nessa parte de concurso, que dou aula. E aí muita gente me pergunta... como é que a gente faz para se manter motivado, professora? Porque às vezes a gente não tem... Às vezes a gente não tem motivação e não sei o quê, e não dá vontade de estudar. E aí eu sempre falo, motivação é 0,1% que você vai ter que ter. Sim. Porque você não vai levantar da sua cama e vai dizer, bater no peito, eita, aqui hoje eu vou botar para arrombar que só tem eu. Não. Todo dia você vai acordar, meu irmão. Eu já tô aqui nas gírias, né? Todo dia você vai acordar e vai dizer, meu Deus, mais um dia. Obrigada, Senhor, para eu não ser pecadora. Mas você não quer estar ali. E aí é onde surge a disciplina. Que a disciplina nada mais é do que a constância. Sim. E o que é isso? É você estar triste, mas você fazer o que tem que ser feito. É você estar com a pia lá cheia de prato, mas você olhar para a pia e dizer, isso não me pertence, porque primeiro eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Sim. E aí você começa a dizer, é fácil? Como é que você se mantém nessa disciplina? Primeiro de tudo, organização.
se você não tiver uma organização e se você não tiver pessoas estratégicas que lhe ajudem, você não consegue. Não consegue. Porque é humanamente impossível. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho 3 dias em outro estado. Sim. Quando eu volto, eu tenho que estudar nesse tempo. Paralelamente a isso, eu tenho um marido, eu tenho uma vida social que eu tenho que ter para manter o relacionamento. Então, assim, sem essa organização de você ter quem é que vai me ajudar aqui em casa? Quem é que pode me ajudar a ir num supermercado? Que o Hugo vai sempre. Ou a fazer do Hugo. Então, assim, a disciplina, ela é a alma do negócio, mas você só vai conseguir ter disciplina se você tiver um sonho. Sim. Eu sempre digo, quem é você? Você olhar para a pessoa e dizer assim, Bia, qual é o seu sonho? Eita, é difícil, né? Mas hoje, foi uma pergunta que minha psicóloga me fez. Você tá bem? Vai fazer psicologia menina, depois? Tô arrasando. Mas assim, o meu sonho hoje, como empreendedora, né? Eu tenho muitos sonhos, né? Mas o meu sonho hoje, por exemplo, como empreendedora, é estar lá sentada na minha cadeirinha, ou sei lá, numa praia, e só chegando as notificações que eu tô vendendo, feito água, não vou precisar me preocupar mais. Mas assim, gente, isso é uma construção, tá? Tem muito chão ainda pra rolar, muito trabalho. Então, mas aí é nesse ponto que eu quero chegar, veja só. Por que é que muita gente desiste no meio do caminho? Porque não é fácil, né, filha? Por que é que muita gente chega na velhice e diz assim, eu podia ter feito, mas ela desistiu? Então, assim, eu acredito que a disciplina, ela vem de um sonho que está alimentado no seu coração. Sim. Que você, com o tempo, acredita que aquele sonho é possível e que você consegue trabalhar nesse sonho com a disponibilidade que você tem. Sim. Por exemplo, eu sou mãe, sou esposa, não tenho ninguém que ajude na minha casa, eu não tenho tempo, eu não consigo. Certo. Mas é seu sonho? Então, vamos colocar ali, vou falar de estudo, que é a área que eu domino. Vamos colocar ali 2 horas por dia, que é o que tu consegue. E à medida que vai evoluindo, a gente vai arrumando o jeito. Então, assim, eu não acredito nessa fantasia que diz assim, é fácil porque fulano é disciplinado. Ninguém nasce disciplinado. Ninguém nasce. É você ter objetivos fixos, você tem um evento futuro incerto que você não sabe se vai acontecer, e aí no meio do processo vai lhe gerar ansiedade, medo, incapacidade, e aí você tem que ter um ponto de apoio. E aí eu me pergunto, nesses tantos vários anos, porque assim, ultimamente eu tenho me perguntado e tenho conversado muito com Deus, dizendo assim, Deus, eu não aguento mais, quero viver, eu quero sair mais. Mas aí, o que é que me sustenta? Eu acredito que vai chegar. Eu tenho muita fé em Deus. Então, eu acredito que aquele processo eu estou tendo que passar para eu amadurecer. E se for da vontade de Deus, sim, e se for a hora, vai chegar. Mas se não, eu acredito que Deus vai tirar aquele sentimento do meu coração. Tudo é muito bonito. Em tese mas aí eu digo sempre, você tem que se apegar com alguma coisa. Sim. Então, assim, hoje eu acredito que o diferencial que tem entre a pessoa que tem o sucesso e daquela que não conseguiu é justamente isso, aguentar o processo. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Então, quem paga o preço e quem aguenta o processo, se não conseguir o objetivo fim, mas vai conseguir um muito bom. Porque não é fácil, nem todo mundo quer pagar o preço. E aí eu pergunto, quanto vale o seu sonho? Muita gente diz assim, você já ganha bem, menina, você já tem que ter uns 10 meninos, né? Porque o povo se incomoda demais com a sua vida. É inevitável. Principalmente com a quantidade de filhos e a hora que você vai ter filho. Porque eu tenho certeza que essa galera vai cuidar dos meus filhos. Na certa, né? Esperar a fila lá pra segurar. Então, assim, por que é que eu nunca desisti dos meus sonhos? Seja o sonho de
de comprar os quadros da minha casa. Depois eu conto essa história. Hugo! E seja os sonhos profissionais que eu tenho. Por que é que eu nunca desisti? Porque eu sempre me pergunto, daqui a 10 anos, quando eu tiver eu já tenho 33, com 43 anos, eu vou olhar para trás e vou me arrepender da escolha que eu fiz? Se a escolha for positiva, então eu digo a você não está no caminho certo. Você provavelmente possa ser uma pessoa frustrada. Ou você pode ter os seus filhos, mas eu tenho aquele sentimento e muita gente tenta suprir nos filhos o que não conseguiu, tentar tapar, digamos, o sol com a peneira, né? Então, assim, é muito importante você como mulher, vou falar aqui para as mulheres, de você estar bem resolvida consigo mesmo. Por quê? O que é que eu vou falar sobre isso? Nem sempre o meu sonho é igual ao seu. Sim. Tem gente que sonha em ser mãe e dona de casa. Em tempo integral. E eu admiro. E tá tudo bem. É o sonho dela. Sim. Então, o que é que ela vai fazer para acontecer aquele sonho? Ela vai ter que ter os filhos dela, a casa dela. Tem outras mulheres que sonham em ter a sua família, mas não se veem vivendo integralmente para a família. Elas querem crescer profissionalmente. E esse é o sonho dela. Então, assim, hoje a nossa sociedade ela é muito injusta com a mulher. Eu acho que, na realidade, hoje sempre foi. A gente está conseguindo ganhar um espacinho agora, né? De liberdade de decidir, né? Então, assim, pelo menos. Hoje todo mundo cobra uma posição da mulher. Sim. Por exemplo, você é casada, você não trabalha, cuida da casa, sempre vai ter um familiar que vai olhar e vai dizer assim, mas é porque fulano sustenta a casa sozinho. Então, assim, a mulher, além de tudo que vem no pacote, casa, marido, filho, ela ainda é exigida a ter um bom emprego e a competir em nível de igualdade com os homens. Sim. O que isso não existe. Não existe. Então, assim, você vive numa luta muito desigual. Por isso que eu falo que a mulher, ela tem que se acolher. E o parceiro, principalmente, tem que entender e acolher também. Porque sem o apoio da outra pessoa, não é possível, porque a carga da mulher, ela é muito grande. A mulher, ela tem, como Camila deve ter falado, um ciclo hormonal, que hoje a gente tá na academia, menino, que a gente vai emagrecer 10 quilos em uma semana. Todos os pesos. Mas na outra semana a gente já tá depressiva, a gente já tá triste, a gente já se acha gorda. Então, assim, se a gente pensar que vai existir um momento ideal para a gente iniciar os nossos planos e projetos, a gente vai morrer na praia. Porque nunca vai existir esse momento ideal. Sim. A nossa vida vai ter momentos bons, ruins, fáceis. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu sempre digo assim, para a gente colocar em prática e para a gente se dedicar naquilo que a gente sempre sonhou pra gente quando a gente era criança. Eu quero ser não sei o quê. E não deixar isso morrer. Porque a gente primeiro tem que cuidar da gente pra gente conseguir cuidar dos nossos. Uhum. Eu acho que você falou uma coisa que é importante, que a mulher, ela precisa desse ponto de apoio, né? Na verdade, todos nós precisamos, né? Mas eu falo da mulher aqui porque estamos em maioria aqui e também porque eu acredito que é dessa forma. A mulher que não tem uma pessoa que caminha junto com ela, que tem um parceiro, que tem uma família, né? Às vezes não é casada ainda, enfim, não tem um parceiro, mas a mulher que tem um parceiro, eu acho que eu sou muito feliz em dizer que o meu marido, assim, né, tira o chapéu, Yasmin estava aqui elogiando, né, porque ele realmente me apoia em tudo, assim, ele sonha junto comigo, inclusive se eu estou aqui hoje é por ele, assim, pela força que o empurrão que ele me deu, dizer assim, minha filha, vá-se embora. E todos os dias, quando eu fico, porque eu me cobro muito, então tudo meu tem que ser muito, se eu ver um vídeo meu, eu não consigo ouvir minha voz. Eu tenho que ficar ali. Aí o John disse, amor, eu já te disse, você é a melhor. E ultimamente eu tenho tentado incorporar isso que ele me fala, porque
Se o outro acredita em mim, por que eu não posso acreditar que eu tenho potencial para isso, né? A gente é muito cobrada. Eu sou casada, Yasmin é casada, e o tempo inteiro a gente recebe cobranças. A casa tem que estar impecável, a gente tem que ter um trabalho fora de casa, tem que cuidar dos meninos. E os meninos, né, as crianças, os filhos, têm que estar bem arrumados, bem cuidados. E não se adoecer, se a mãe sair daqui para ali... É um absurdo. É um absurdo. Oxi, o menino tá doente, tu foi treinar, porque realmente a sociedade, não sei o que ela espera na verdade, né? Porque esperam robôs. Porque é humanamente impossível. Tem dias assim, desde que eu imaginei ser mãe, assim, eu sempre quis ser mãe, né? E quando eu tive o B, eu sempre pensava, não, vou ser uma mãe, não vou gritar, vou, né? Como agora eu esqueci a palavra. Conversar, aquela questão de reforço positivo, né? Da psicologia, que eu nem entendo direito, mas a gente vai lá, busca, quer dar o melhor. Mas, gente, tem dias que eu chego em casa, aquela criança tá ligada no 220. E eu passei o dia trabalhando, eu passei o dia fazendo 1001 coisas. E eu chego em casa à noite e eu só quero que ele durma. Então, provável que eu não grite com aquela criança. Meu amigo, vá dormir. Oxi. Isso, sabe? A gente é humana, a gente tem falhas. E como Yasmin falou, não existe disciplina sem constância e não existe aquela pessoa que acorda todos os dias motivada. É um ciclo, né? Um dia você tá motivada, no outro dia você não tá. Mas sim, o que eu tenho que fazer hoje? Isso vai me levar aonde? Onde você quer chegar? Eu acho que o ponto mesmo é onde a gente quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar, o caminho se torna mais leve na maioria dos momentos e você consegue trilhar. Quando você enxerga, né, onde você quer chegar, não, então para chegar lá eu tenho que fazer o quê? E aí começa a traçar e, enfim, acaba que essa constância de estar ali, não, preciso fazer isso, tá? Hoje eu não tô afim. Mas senta, meu filho, mesmo que você não renda, mas senta e vai lá, planeja. Se precisar sair para comprar alguma coisa que você, né, de acordo com o que você planejou ali, saia, resolva, porque nem todos os dias, mas tem dias também que eu acho que se você não tá bem, você deve se acolher, né? Isso. Não, hoje, realmente, eu não tô conseguindo dar nada de mim. Então, tente... né, isso parte de um autoconhecimento. Sim, exatamente. Você se conhecer. Se você não se conhece, aí o caminho fica ainda mais difícil, né? Pois é. Então, assim, eu acho que só de você ter a chance de tentar e você se atrever você é bem privilegiado, viu? Eu acho que já tá valendo, né? Meio caminho andado. Eu acho que a pessoa que pode tentar, que tenha oportunidade de tentar, de ser ousado, ele já é bem privilegiado. E eu sempre, eu acho que eu falei até para você sobre começar. Gente, a gente não começa com nada perfeito, não. Sim. Os vídeos, homem, vai do jeito que sair e depois vai melhorando. Sim. O importante é você começar a ter engajamento, é você começar. E a constância é que vai lhe levar ao sucesso. E eu não falo isso só nos estudos. Sim. É em qualquer coisa. A constância em um treino de academia vai levar você a emagrecer, a ficar com um corpo bonito, a ter saúde. A constância no seu Instagram, de você estar postando para o seu público-alvo, vai lhe levar a você ter audiência. Sim. Consequentemente, quando você lançar um infoproduto, você vai ter um público que compra o seu infoproduto. Então, tudo é uma construção. E tudo você tem que ter paciência e saber que no seu infoproduto você pode vender nenhum, ou um, ou dois, e você tem que continuar. No seu primeiro concurso você pode levar uma reprovada, mas você vai ter que continuar. Porque a regra é não dar certo. O dar certo é uma construção dos nossos esforços. Né? A probabilidade é baixa, né? Mas com tudo isso, você já pensou em desistir em algum momento? Todo dia. Todo dia. Eu vou desistir disso, né? Joga tudo, o livro. Então, pensar em desistir todo dia não, mas quase todos, né? Mas assim, eu lembro, eu olho, vejo a minha trajetória, o quanto que eu já construí até aqui, e desistir é fracassar? Não.
Sim. Mas enquanto eu tiver fôlego e ainda tiver no meu coração aquele sonho, eu vou continuar. Mas no dia que, por exemplo, eu me resolver e dizer, acordar, hoje eu vou ser blogueira, e eu mudar o meu foco, ou então dizer, hoje eu não quero ser nada. Eu não quero ser nada. Eu acordei, eu vou ser só Yasmin. Se eu estiver bem comigo, com essa ideia, tá tudo bem. Mas, enquanto eu tiver objetivos traçados na minha mente, o plano não vai ser desistir. O plano vai ser como é que eu posso melhorar para encurtar o meu caminho para conseguir aquilo dali. Pra chegar no então, objetivo. é ter uma estratégia. Me diz uma coisa. Quando a gente olha assim para você, ela é uma mulher forte, determinada e disciplinada, mas o que as pessoas não veem da sua jornada, o que elas, os momentos que foram mais desafiadores, né, durante esse período, tanto no seu trabalho quanto na trajetória de estudos, você já pensou em algum momento, eu vou largar tudo e vou viver da minha arte na praia? Então, veja só, a gente fora dos holofotes, como diz a história, a gente fora das redes sociais, a gente tem muitas feridas que ninguém enxerga. Então, assim, eu acho que essa imagem de pessoa determinada, talvez eu consiga até passar ela no Instagram. E acho que também pelos comentários para as pessoas próximas. Talvez eu não seja a melhor pessoa de demonstrar os meus sentimentos, de demonstrar o que eu estou sentindo. E sou aquela pessoa que, se você ligar para mim e dizer assim, Yasmin, me assaltaram aqui, levaram o meu carro. Velho, às vezes eu não vou pensar nem duas vezes, eu vou lá, sozinha, quem sabe, e Peito vamos... aberto. Tá aberto e vamos lá. Vamos ver o que foi que aconteceu. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu estava conversando até com o Hugo sobre isso, de ajudar muito ao próximo. Sim. Então, eu sempre estou pensando muito no próximo e às vezes eu esqueço de mim. E aí, o que é ruim em ser considerado forte? A mulher forte hoje, digamos, eu acho que ela é a mais frágil por dentro. Porque ela não consegue demonstrar o que sente, ela não consegue delegar as atribuições dela. Sim. E ela está todo momento ali passando uma imagem de que ela é capaz de fazer. Tentando segurar os pratos. Mesmo quando ela acha que não vai dar conta. E tá tudo bem. E aí, em 2020, que foi a época da pandemia, eu acho que, na realidade, desde a minha adolescência e tal, a minha mãe dizia sempre algumas coisas. Dizia assim, não, mas aí Yasmin se vira só. Minha mãe sempre dizia isso. E meu pai dizia que ela se cria só. Mas aquela coisa, por dentro eu sentia medo, insegurança, de não conseguir e tudo, mas eu nunca demonstrava pra ninguém. Sim. Certo? Então, eu cresci, as pessoas acreditando que eu nunca precisava de cuidado, que eu nunca precisava de maiores atenções, porque eu já era uma pessoa que me virava sozinha. Primeiro defeito de ser considerada uma mulher forte. Primeiro defeito. E aí, o exemplo que eu vou dar agora, eu sempre tive uma relação muito forte com o meu pai. Sim. Então, assim, eu fazia muitas coisas juntas com o meu pai. O meu pai sempre foi uma das pessoas que mais acreditava no meu sucesso. Uma das coisas... Virgem Maria. Uma das coisas hoje, eu digo a você com certeza, que não me faz desistir. Ai, meu Deus. Segura. Vamos lá. Como se fosse assim, terminar de dar o orgulho ao a seu ele pai. Que eu comecei. Certo? Então, assim, ele era a pessoa que mais acreditava em mim. Então, assim, em 2020, ele com 53 anos, ele faleceu de Covid, né? Sim. Então, ali foi que hoje eu olho pra mim e eu digo assim, desculpem a palavra, você é uma mulher do caralho. Porque o que eu passei a partir do momento de que o meu pai faleceu, mudou a concepção e a forma de olhar para mim. E por quê? A gente estava no início da pandemia, tudo fechado. Meu irmão fazia medicina particular.
Minha mãe, ela era totalmente dependente do meu pai, ela via o mundo aos olhos do meu pai. E aí sobrou eu. Pra cuidar de tudo. A mulher forte. Então, sobrou eu, meu pai era policial aposentado, mas ele tinha uma empresa de segurança. Então, para eu manter, até que saísse a pensão do meu pai, ia demorar ali por conta da pandemia, como demorou de 7 a 8 meses. E aí tinha o meu irmão para continuar mantendo na medicina, tinha a minha mãe que estava totalmente descompensada psicologicamente, que eu realmente pensei que a minha mãe ia morrer. E eu que não tive tempo de sofrer o luto, porque eu era a mulher forte da família. Então, eu precisava continuar a empresa de segurança. Então, a empresa tinha 45 homens. Eu nunca administrei empresa de segurança nenhuma. Paralelamente a isso, tinha o meu trabalho. Então, assim, eu consegui, eu fiquei com a empresa quase um ano. Aí consegui trazer meu irmão para o Brasil, paguei as contas que tinha de pagar, consegui comprar um carro, porque o meu carro, na época, o meu pai queria comprar um imóvel. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou vender meu carro, vou lhe dar o dinheiro e quando o senhor puder, o senhor me dá um carro. Então, assim, no início eu quis brigar com Deus, porque eu não achava justo. Mas no final fui entendendo que as coisas elas têm que acontecer porque é projeto de Deus. Então, quando eu me vi tendo que ser forte, não podendo sofrer por uma das pessoas que era mais importante na minha vida, e mesmo assim eu tendo que trabalhar na polícia e paralelamente administrar uma empresa para segurar a minha família naquele momento e segurar emocionalmente todo mundo que estava a meu redor, porque eu não podia sofrer. Então, eu mudei a concepção de quem é Yasmin. E aí eu acredito que a gente, quando quer, necessita, a gente consegue se reinventar. Por isso que eu digo, para não esperar o momento certo para tentar, porque não existe o momento certo. Poderia ter dado tudo errado na empresa, mas eu fui lá e tentei, deu certo, e só acabei com a empresa porque não era aquilo que eu sonhava para mim. E até nisso eu tinha que ter sonhos bem projetados e saber o que eu queria para minha vida e o que eu não queria. Então você ia ficar refém da empresa. Isso, naquele momento era algo estratégico para se manter a bagunça, organizar, né? A bagunça que ficou. Então, o que foi que eu mais levei aí de ser uma mulher forte? Uma baita crise de ansiedade, porque parecia que eu era invisível. Todo mundo podia sofrer pela morte do meu pai, mas era como se eu não estivesse sofrendo porque eu não sentisse. Mas eu não podia chegar ali e desabar, porque eu não tinha ninguém para chegar e dizer assim, olha, vai ficar tudo bem, olha, eu vou te ajudar aqui. Não, porque eu sou o símbolo de rocha. E aí, no final de tudo, o que é que você está quebrado por dentro? Então, assim... Quem junta os cacos? Então, assim, ser uma mulher forte é relativo. É muito bom porque a gente consegue peitar mais os nossos objetivos e encarar de uma forma que você não tenha tanto medo. Mas, no final, as pessoas, elas têm que olhar para você com um olhar mais de cuidado. E ver que você é humana também ali, que você precisa de cuidados também. Na verdade, assim, eu fiquei um pouco sem palavras agora, porque eu acho que perder alguém e não poder viver o luto de fato, né? Porque o luto, na verdade, ele é bem complexo, né? Cada pessoa vive de uma forma e eu acho que também cada um leva um tempo, né? Não existe um tempo determinado para o luto, né? Enfim, eu já passei por algumas perdas e é punk, assim. Você começa a rever muitas coisas. É isso. Mas o que eu acho que você falou sobre a mulher forte é que ser uma mulher forte, perdoe minha expressão, né? É uma merda. Dá trabalho. Dá Porque, trabalho. assim, como você disse, a mulher que
aparenta ser forte, ela não pode fraquejar em nenhum momento. E ela tem que estar ali para os outros. E quem está por ela? Ninguém. Porque o que acontece com a mulher forte? Ela é tão forte que ela... acredito que, mesmo que ela queira que outra pessoa ajude, ela não pode demonstrar que ela quer que alguém ajude, porque ela pode tudo, ela vai conseguir tudo, ela vai resolver tudo sozinha. E hoje, vendo, né, como você disse, eu acho que eu também me vejo um pouco nisso, de demonstrar essa fortaleza para as pessoas que estão ao meu redor. Mas, assim, por dentro eu tô toda quebradinha, sabe? E é muito difícil. Só que, ultimamente, eu venho refletindo sobre o que é essa mulher forte. Eu acho que a mulher forte é a mulher que consegue, de alguma forma, demonstrar que tem fraquezas, que tem necessidades, que precisa do outro. Então, que a gente busque mais isso, porque de que adianta tanta fortaleza se ninguém consegue adentrar e ajudar quando você mais precisa, né? Isso. Por isso que hoje... E eu digo eu não sou mãe, mas tenho várias amigas mães... Sim. Que não é egoísmo você querer se cuidar. Sim. Não é egoísmo você querer ascender profissionalmente. Sim. E você ter que deixar o seu filho numa creche ou com a avó, seja lá com quem for. Gente, se você não tiver bem consigo, Nada os filhos disso. eles vão crescer, eles vão formar a vida deles. Sim. E o que vai ficar é você e a sua essência, e que nada vai lhe preencher além de você. A gente tem que se preencher de nós mesmas. Então, se você não correr atrás dos seus objetivos porque dizem: ah, mas você está sendo negligente no seu casamento, ah, mas você não está cuidando direito do seu filho. Gente, para a gente conseguir o que realmente quer, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém morreu por isso, não. Então, assim, possa ser que tenha muitas mães que estejam me assistindo aí e digam assim, ela falando isso porque ela não é mãe. Mas, assim, tenho muitas amigas que tiveram filhos, não esqueceram do eu delas e são severamente criticadas na sociedade. A fulana pariu tem 2 meses e já está na academia. Fulana pariu tem 2 meses e já está saindo com o marido. Gente, quanto julgamento, e principalmente de mulheres julgando mulheres ao invés de se apoiarem. Então, assim, cada um vai viver a sua vida da forma e ideologia que acha conveniente para si. Sim. E as mulheres, elas têm que aceitar isso. Porque o homem não anda falando isso, a mulher pariu. Não, é a mulher que fala da própria mulher. Que é o mais triste, eu acho, né? Isso, então eu acho assim que a gente não pode perder a nossa essência. Para a gente não começar a ver defeito na essência do outro. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, né? Como a gente tem um público feminino e a maioria também é mãe, eu acredito também que a gente, depois que tem a criança, durante algum tempo, leva um tempo para você se reencontrar. E assim, esse reencontro, eu até me arrepio porque é muita identificação, né? Mas assim, esse reencontro com você mesma é incrível, é transformador realmente, assim. Hoje eu me vejo outra pessoa. A Bia que existia antes do Bernardo, não só fisicamente, interiormente também, sabe? Emocionalmente, enfim. Minhas decisões hoje são mais firmes. O meu pensar sobre mim mesma, de quem eu sou, de quem eu quero ser, é muito mais forte hoje. Eu me sinto mais forte ainda, porque durante 2 anos, praticamente, eu me senti... Eu me encolhia, sabe? Yasmin é prova viva dessa minha história toda, porque até quando a gente saía, gente, parecia que eu não estava ali. Era louco, é uma sensação muito louca, assim, de você não saber quem você é naquele momento. Quem é você? E eu não sabia responder. E hoje eu ainda tenho dificuldade para responder. Mas assim, eu me sinto uma mulher muito mais forte porque eu me reencontrei. E eu acho que a coisa mais importante que Yasmin falou, quer dizer, ela falou muitas coisas importantes, né? Mas assim, uma que me marcou mesmo foi que a gente tem que conhecer a nossa essência, conhecer quem a gente é. Quando conhecemos quem a gente é, quem a gente quer ser, a gente chega muito mais longe, né? E não deixa que as
coisas externas que elas consigam derrubar quem você é, de minimizar, porque eu acho que a sociedade, ela não tá contente com a mulher do hoje, né? A mulher que cuida da casa, do marido, que também a gente precisa ver o quanto isso pesa para cada uma, né? Porque às vezes é muita coisa e tá tudo bem também, como a Yasmin falou, se você não quiser sair para trabalhar e cuidar dos seus filhos. Gente, cada um tem a oportunidade de escolher. A gente tem o livre arbítrio para escolher o que a gente quer ser, o que quer fazer. Então, para que ficar esperando que o outro valide o que você quer ser, valide quem você é? E assim, uma coisa importante é que dá para ser tudo que você quiser. Agora eu vou lhe dizer como, fazendo algumas coisas mal feitas. É isso, não vai sair tudo perfeito. Se eu lhe disser que tu vai estudar naquele ritmo e que tu vai ter uma vida social no mesmo ritmo, vai cuidar da sua casa no mesmo ritmo, eu tô mentindo. Então, você vai nesse processo que é temporário, você vai escolher quais são as coisas mais importantes hoje para mim e o que dá para eu conciliar. E o que não dá para conciliar vai ficando por lá. Entendeu? Um exemplo aqui. Que eu vou dar, né? Hoje, a casa não é minha prioridade. Sim. Porque, por exemplo, eu não deixo de estudar para fazer uma faxina. Então, enquanto eu puder fechar o olho e fingir, essa casa não é minha, eu tô fazendo. De quem é essa casa? De quem é essa casa? Então, assim, não dá pra você ser uma mulher perfeita e fazer tudo, não. Você tem que saber, você vai abrir mão de várias coisas. E eu acho que também isso depende do dia. Por exemplo, tem dias que você até quer ser uma boa esposa, uma esposa amorosa, uma esposa, né? Mas não dá, gente. Hoje, sei lá, eu lidei com sei lá quantos leões no meu dia. E aí chega o marido, meu amigo, olha, hoje não tô não, viu, pra conversa, vamos só manter aqui, me deixe quietinha no meu canto. E é isso, né? Em alguns momentos, alguns pratos vão cair, daqui a pouco você vai lá, apanha. Nossa, a gente já conversou tanto. Foi bem. E as minhas arrasando aqui. Eu não. Sim. Eita, Guta. Mesmo, já deu 1 hora de conversa. E a gente tá se encaminhando pro final. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo. Você, como essa mulher forte, disciplinada, fala aí. Então, a mensagem que eu deixo hoje, ela é simples e objetiva. Eu falei muito aqui de sonhos. Então, que vocês não deixem o sonho de vocês morrerem. Que tenham disciplina, fé, perseverança e dedicação para ver o eu de vocês daqui a 10 anos usufruindo daquilo que vocês queriam para si. É isso, perseverem. Eu acho que a palavra é perseverança, fé. Se a gente não tem um objetivo claro, se a gente não tem fé na gente mesmo, né, nas coisas que a gente pode conquistar, eu acho que aí desanda. Mas é isso, e estamos chegando ao final do podcast. E eu tinha esquecido, mas eu queria que você dissesse também o seu arroba para as pessoas te acompanharem. O meu arroba é Yasmin Rayane, mas ele está provisoriamente desativado. Mas logo eu irei reativar. Tudo bem. Yasmin vai reativar o Instagram para vocês acompanharem a rotina dela. E eu também queria deixar o meu arroba. Gostaria que vocês seguissem lá, acompanhassem. Eu compartilho muito da minha experiência lá, da minha vida, né, com o Bernardo. E é isso, o arroba é @NutriBeatrizRochati. E se vocês gostaram desse episódio, curtam, compartilhem e sigam a página. Até o próximo episódio.